Neste vídeo eu quero falar por que eu cheguei àquele estado de ansiedade tão grande que perdi praticamente a personalidade. Todos nós sempre achamos um culpado para os nossos problemas. Geralmente é mais fácil pôr a culpa em alguém do que a gente admitir que a gente é culpado. E isso aconteceu comigo e sei que acontece com a maioria das pessoas. Eu posso falar assim, de muitas coisas que eu fiz que não deveria ter feito. Por exemplo, fumar, beber, vícios de jogos, noites e noites sem dormir para jogar. E isso foi acarretando cada vez mais o meu problema. Na verdade, a depressão eu sempre tive. Porque hoje se sabe que a depressão ela é hereditária, ela pode ter vindo de 4, 5 gerações passadas. E o meu pai e a minha mãe eram bastante depressivos e eu já herdei deles. Então, esses vícios, na verdade, eram uma fuga, porque quando eu estava jogando, quando eu estava bebendo, fumando, eu esquecia os problemas, mas depois os problemas ficavam piores às vezes. Então, eu fui sufocando dentro de mim aquela angústia que eu tinha, aquele vazio existencial e não sabia o que era. Então hoje se vê que as mulheres têm mais facilidade em procurar uma ajuda profissional. Os homens, na maioria das vezes, procuram na bebida, nos vícios, a fuga. E é uma fuga que não leva a lugar nenhum, ela aumenta cada vez mais os problemas. Então eu comia demais, por exemplo, a ansiedade que eu tinha, eu descarregava na comida, eu comia muito. E isso também, hoje eu sei que prejudica a mente, porque quanto mais o estômago estiver cheio, mais energia a mente tem que dispensar para digerir aquele alimento. E veneno, eu trabalho com a agricultura, a gente usa venenos e não usava uma proteção, e isso acabou me intoxicando 2 vezes, acabei internado no hospital. Tudo isso foi me levando àquele estado que eu acabei chegando, que felizmente consegui superar, mas muitos não conseguem. E às vezes a gente pensa que está fazendo tudo certo, recebe até conselhos de quem está fora, mas a gente não admite. E isso me levou àquele estado que sempre tentando vencer um problema criando outro. E até chegar àquele ponto do que eu falei no vídeo, de perder a personalidade. Hoje eu não estou falando isso com mágoa, com ressentimento do meu passado. Eu acho que o meu passado serviu para que eu criasse um novo futuro. Hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor, uma pessoa com mais conhecimento, com mais qualidade de vida, e isso que é importante. Então, se eu tivesse tido conhecimento lá na minha infância, eu não teria passado pelo que eu passei. Eu precisei amadurecer com o sofrimento, que a maioria dos seres humanos tem o sofrimento como o trampolim para o crescimento, para a maturidade, enquanto que não precisaria. A gente poderia crescer de outra maneira. Então, hoje, eu falei sobre isso justamente para que alguém que vê esse vídeo vai entender que está passando por um processo de transformação e que não está tendo coragem de enfrentar, porque a primeiro passo para você vencer a infantilidade é quebrar os paradigmas, quebrar aquelas regras que você teve na infância, que tudo era pecado, que tudo isso, que tudo aquilo, e no final, hoje, um adulto sabe que ele é responsável pela vida dele. Então não adianta eu jogar a culpa em ninguém, e ninguém vai mudar a minha vida se eu não quiser. Então eu mudei porque eu quis, e cada um mudará se ele quer. Então nós vemos isso muito, por exemplo, o Augusto Cury diz que quem entra num estado de caos emocional, ele só sai de 2 maneiras. Ou ele tem um tumor no cérebro, ou pelo autoconhecimento. O tumor, a pessoa quando descobre que tem um tumor, ela procura um médico e o médico faz uma cirurgia e extirpa o tumor. Mas o tumor volta.
Ele pode demorar 1 ano, 2 ou 3 ou 4, mas volta, porque a causa que criou o tumor não foi extirpada. Então, no autoconhecimento, não. No autoconhecimento, você extirpa o tumor e extirpa também a causa que originou o tumor. E aí o tumor não volta mais. Não volta porque os teus pensamentos são outros, a tua maneira de viver é outra, as tuas atitudes são outras, tudo é outro. Então o próprio ser humano acaba se transformando em outra pessoa. E isso que Paulo no Novo Testamento diz: eu sou uma nova criatura. Por quê? Uma nova criatura, nova criação. Ele criou uma nova personalidade com muito mais capacidade de se autodominar. É isso que nós precisamos, de conhecimento. O conhecimento transforma internamente e modifica o corpo, que é o externo. Tudo depende de nós.